Olá, boa noite, boa noite. Estou aqui convidando vocês para participar da nossa live que está começando agora. Eu espero que todos estejam bem e eu estou aguardando então vocês entrarem. E assim que estivermos todos aqui, ou uma boa parte, eu estarei chamando a nossa ilustre convidada. Hoje o tema é muito interessante, né? E penso que seja bem bacana que a gente possa estar juntos até o final. Então tá bom, vamos dar um tempinho e logo em seguida já estaremos por aí, tá bom? Só um momentinho. Enquanto isso, quem já está por aqui, eu vou falando que eu estou com um canal no YouTube. Quem puder estar ali, curtindo, onde eu faço vários vídeos falando de assuntos relativos à saúde mental. Então, quem puder estar ali, seguindo no canal, eu agradeço bastante, tá bom? Será que me ouvem bem? Porque se estão me ouvindo bem, beleza? Se não, vou colocar o fone de ouvido. Alguém pode, por favor, dizer boa noite aí? Nós temos Zanoni, que eu não sei, é o que eu leio aqui. Joyce, querida. Zil, meu grande parceiro, amigo. Em breve vai estar fazendo uma live aqui com a gente também. Espero que vocês estejam bem. Tá dando para ouvir bem? Ótimo, então tá jóia, obrigada, viu? Boa noite, muito bem, muito bem. Feliz de vocês estarem aqui comigo. Daqui a pouquinho a gente vai se falando, tá bom? Beleza, obrigada. Eu acho que a gente dá um tempinho, né, de uns 5 minutinhos. E aí a gente vai aguardando o pessoal que vai chegando lentamente, timidamente, né? Boa noite, Will. Como vai? Tá tudo bem? Daqui a pouquinho eu tô chamando a nossa ilustre convidada. Por favor, eu espero que aguardem só mais um pouquinho, enquanto as pessoas vêm chegando, vêm entrando, né? E eu digo para vocês que o assunto de hoje, olha, é sempre bom, vai. Mas falar de finanças, fala sério, hein? E ainda falar com quem sabe? Acho que vai ser bom, viu? Não perca, não perca. Tudo jóia. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui no sofá. Eu tô pensando seriamente em chamar esse nosso encontro, essas lives, no sofá. Porque o bate-papo, ele tem que ter seriedade, como em tudo em nossa vida, mas ele não precisa ser dramático e nem pesado. É por isso que eu escolho bem com quem a gente está falando, as pessoas que vêm comigo aqui, para poder trazer o conhecimento, trazer o despertar, né, para todos nós. Então, eu tô pensando, viu? Live no sofá da Laina, live com a Laina no sofá, enfim. Acho que a gente pode dar um título nisso, né? Beleza. Alguém pode, por favor, me falar a hora? Porque eu aqui não tô com hora. Eu tô no celular só e eu não consigo saber a hora. Por favor. Will, que horas? Tá. Obrigada. Mais um minutinho e a gente chama.
19h35, eu vou chamar então a nossa convidada para que a gente não perca a riqueza desse encontro. Tenho certeza que teremos muita coisa boa para poder estar discutindo aqui, sabe? Para poder estar ouvindo, pelo menos, né? Então a gente não dá para perder, não. Eu vou então convidar essa pessoa que ela é muito especial para mim. Muito, muito, muito especial. Eu a conheci num momento assim bem diferentão da minha vida, onde eu estava sempre para variar, né, numa transição de carreira, e essa garotinha apareceu, embora com a sua pouquíssima idade na época, porque agora já o tempo passou um pouquinho, né? Mas sempre muito responsável, uma pessoa muito certa do que queria. Então essa pessoa entrou na minha vida de uma forma muito doce, alguém que eu sempre admirei pela sua condição com a sua responsabilidade, né? Apesar da pouca idade, uma cabecinha ótima, formou-se em psicologia e a gente caminhou, né? Caminhamos por aí, aqui estamos agora. É a Maria Helena, uma pessoa doce, uma família que me acolheu. Gente, não dá para falar muito mais, sabe? Mas é algo assim muito bacana. Então vamos lá, vou convidar essa pessoa sensacional que é. Ela tá aqui. Vamos ver. Já chamei. Opa, espera. Oi. Olha ela lá. Agora não sou mais garotinha com 18, 19 anos. Ainda bem, né? Já passou alguns anos, né? Já se passaram, mãe. Boa noite. Boa noite. Ei, Maria, tá tudo bem com o seu sinal? Parece que ela travou. Voltou? Eu tô Sim, vendo aqui, normal. você deu uma travada aí. Ah, tá. Tá tudo normal agora? Tá me ouvindo? Tô. Então, Te ouço bem. E a palavra é sua. Quero que você, por favor, fale um pouquinho de você para o pessoal aqui que está nos assistindo, né? E sim. estamos aqui ansiosos, que eu tenho toda certeza que você vai nos ajudar a contribuir muito, pelo menos na reflexão, né? Haverá de acontecer, tá? Tem que Fala um haver, pouquinho de né? você, meu amor. Primeiramente, eu quero, assim, agradecer imensamente seu convite. E, assim, ouvir você falando aí já a introdução, já fiquei quase chorando, né, emocionada, porque, né, foi uma fase que a gente se conheceu há muito tempo, já passam-se de 10 anos, de 15, e, assim, foi uma fase muito importante da minha vida, quando eu estava começando, né, decidi a se formar em psicologia. Tive todo o seu apoio, toda a sua contribuição enquanto profissional, enquanto amiga, e não foi por esse caminho, né, que eu segui. Hoje já fui para uma outra área, mas eu acredito que aquele momento já estava escrito, né? Eu cuidava toda uma questão financeira, de organização ali do consultório onde a gente trabalhava. Então, eu acredito e falo que isso eu acho que já estava em mim, só precisava se despertar, né? E hoje, a psicologia, eu falo que me ajuda muito, muito. E eu estar hoje no mundo das finanças é justamente por uma questão mesmo de comportamento. Foi uma questão, uma descoberta minha, pessoal, né, de passar por um desafio financeiro e que, de repente, quando eu
uma mentora falar assim, que lidar com dinheiro, lidar com finanças não era quantidade, não era planilhas, né? Não era sistemas, e sim comportamento, era a maneira como a gente lida com o dinheiro, a gente lida, né, com as questões, com os desafios financeiros. Então, isso, quando eu vi isso, eu falei, meu, é aqui que eu preciso e que eu vou me encontrar, porque eu gosto de organização, eu gosto de fazer isso, eu gosto de papel, eu gosto de, enfim. E me falando isso, pela história de vida, o momento que eu estava vivendo, foi o marco. E aí, da psicologia, veio as especializações na área financeira. Né? Foi onde eu me formei em educadora financeira. No meio desse processo, surgiu a oportunidade de ir para o coach financeiro, né, que é uma outra formação que eu tive, e hoje eu me identifico e me apresento como a Marilena psicóloga, mas com especializações e atuante na educação e no coach financeiro. Olha, Má, você fala uma coisa assim que eu gosto bastante, né? Eu tô fazendo um curso, a variar, né? E aí uma coisa que a Maria Helena, ela é da PUC, são multiprofessores, então ela é uma psicóloga, doutora, professora, tudo de bom. Então ela nos coloca assim, o psicólogo, ele tem que sair dessa condição passiva e entender que há uma condição ativa. O psicólogo ele pode estar em todas as áreas. Hoje a saúde mental não é mais aquela coisa de o alienista, né? Não, não, acabou isso. E aí o psicólogo pode estar onde quiser, até porque essas questões de finanças, ela está muito, muito relacionada assim a comportamento. Inclusive há um vídeo que eu postei no YouTube onde a gente fala na ansiedade, né? Um dos sintomas da ansiedade é a impulsividade. E essa questão da impulsividade, que óbvio está muito ligada na questão das nossas finanças, né? Mas nós vamos chegar lá, tá? Antes de mais nada, Mai, eu quero dar boa noite e as boas-vindas aqui para Regina, que é a Gina. Ela vai estar com a gente semana que vem. Sabe o que, gente? Falando da saúde da mulher na questão do câncer de mama. É outra live que eu acho que está imperdível, né? Meu objetivo é aqui trazer assuntos que provoquem mesmo a gente, né, nossa reflexão. E aí eu vou estar em boa noite, Gina, muito obrigada aqui pela sua presença. Nós estamos aqui com a Josiane, tem aqui também Andréia, Cristina, tudo bem, Andréia, minha amada, prima, querida, obrigada, tá? A gente tem aqui também fotografia, a J Fotografia, Gina, tudo certo, tem Dani, gente, tem um bocado de gente aqui bem legal, Roberta, o Elton, aqui a Rê, que começou a seguir a Reluz já, está começando, ela está dando aqui um recadinho, a Rica, eterna seguidora, minha amada, querida, a Rica tá ali sempre junto, sabe? Nós estamos ali sempre juntos, em vários momentos. Vários momentos estamos juntos, né, Ri? A gente tem a Elaine Terron, outra amada, que tá sempre junto conosco aqui. Eu fiquei devendo uma live para ela. Ela há de fazer conosco, e o assunto que eu vou trazer com a Elaine, ela nem sabia disso, tô contando agora, viu, gente? Ela nem sabe. Mas ela vai falar de alguma coisa que a gente sabe muito, que é a questão de defesa civil. Essa mulher tem um conhecimento fantástico e a gente está vivendo situações do qual nós precisamos entender melhor tudo esses desafios. Eu tenho a Betinha aqui, querida. Há muito tempo eu não a vejo, mas é uma amada, uma querida também. Opa! Sabe, né, como é que é o negócio aqui? A Rica, a Betinha. Opa, Franci Elton. Olha, foi legal, hein? Olha só, a Betinha. Gente, tem muita gente aqui, graças a Deus, muito obrigada. A gente está com um número bacana aqui de pessoas e eu já acabei me perdendo aqui, tá?
para poder olhar um pouquinho. Tem o Elton também, ó, falando que a dupla, que ele não está dando conta dessa dupla. Ai, que lindo! A Bernadette, que falou conosco na semana passada sobre a questão de doação de órgãos, que foi muito bom, foi muito legal. Obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta, porque senão não... Ó, que legal, né? Mas a gente vai ficar passando a live toda só cumprimentando as pessoas. E eu quero te ouvir, Maria. Bora contar para mim e para todo mundo que está aqui o que foi que aconteceu. Como é que está a nossa vida de finanças? Que meda! Que meda! Mas falar de finanças é bem isso, né, Loina? Eu costumo dizer que ainda, apesar, né, da gente viver num mundo aí super moderno, super tecnológico, hoje a gente fala de tudo, de todos, menos de finanças. A gente está na roda de amigos, a gente está no churrasco. Quando tem um papo, né, costumo dizer que é papo de bêbado, ou tá muito rico, ou ele tá muito endividado. Mas a gente não costuma falar da nossa realidade financeira. E assim, é um tabu. E eu vejo isso ainda hoje, apesar de toda essa modernidade, de todo... questões mesmo que a gente tem hoje de não ser tão... criteriosas, né, em roda de conversa, mas assim, o financeiro em si, ele ainda não é discutido em rodas de amigos, não é discutido entre famílias, porque por trás disso, né, existe, igual eu falei, a questão do comportamento, a gente tem o medo do julgamento, é pobre porque ganha pouco, é rico demais, então tem muito disso, né, e a questão das crenças e dos medos do julgamento. Eu falo que é algo assim que faz com que a gente perda até muitas oportunidades e aprendizados de lidar melhor com o dinheiro. E assim, realizar sonhos, algo que parece impossível, mas que eu costumo dizer que assim, lidar com o dinheiro, a gente consegue ter uma visão diferenciada, né? E tudo começa pela questão da nossa mentalidade. A gente precisa acreditar que a gente vive num mundo de possibilidades e que a diferença não está na quantidade, está na maneira em que a gente lida. E aí você vai parar e fala, nossa, mas não é possível. E é um exemplo muito real que a gente vê assim, no nosso meio. Um vizinho, por exemplo, e aí vem uma reflexão. Se a gente imaginar ou tentar reconhecer agora nesse momento, uma pessoa que trabalha no emprego SLT, tem um salário ali, digamos que mínimo, classe baixa para média, mas a pessoa, quando tira o período de férias, ela viaja todos os anos. Ela sabe aproveitar a vida no fim de semana com a família, por exemplo, né? E aí fala, como que é possível uma pessoa que ganha um salário mínimo viajar todo ano? E sim, é possível, porque é como ela lida. E é tudo questão do planejamento. E aí é onde eu bato muito na tecla. A questão da organização e do planejamento, elas precisam andar junto. Porque não adianta só a gente ter planos. Se a gente não agir, o plano, ele é só um plano. Assim como um sonho. Eu tenho um sonho de ir para Cancún. Se eu nada faço, ele vai continuar sendo um sonho. E eu vivo uma vida inteira tendo esse sonho na mente, né? Por quê? Porque a gente acaba não agindo, a gente acaba não tendo tempo para olhar para esses objetivos, para esses sonhos e realmente internalizar, sabe? Levar como nosso, acreditar que é possível. E aí sim vem a questão da organização. É chato, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas falar em organizar já me dá arrepio, eu não gosto de lidar com número. Mas existem
maneiras da gente lidar com o dinheiro, de lidar com o nosso financeiro, e aí tanto para a pessoa física quanto para a empresa, de uma maneira que seja leve, né? Precisa fazer sentido para a gente. E é igual eu falo, não adianta a gente querer só organizar por organizar. A gente tem que ter muito claro quais são os nossos planos e quais são as nossas metas com isso. E é em tudo na vida, né? Eu falo que não é só na questão financeira, até no nosso profissional. Hoje, de repente, eu sou contratada de uma empresa, tenho uma determinada função com determinado salário. Onde eu quero chegar? Que caminho eu quero trilhar dentro dessa empresa? E é por isso que eu falo que o financeiro, a base está nos planos, na nossa mentalidade, né? Porque, como já diz Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente não tem o caminho, não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a gente faz igual o Zeca Pagodinho. Vai deixando a vida levar e vai levando. E aí sim é onde está o perigo, é onde está o peso. Para que eu acordo 5 horas da manhã? Qual o meu objetivo, né? Eu falo que o problema não é acordar 5 horas da manhã. É o que você vai conseguir acordando 5 horas da manhã. É onde você quer chegar com isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos, eu costumo dizer que o principal é a gente ter a vontade de começar. É lidar com o financeiro de maneira leve? Sim. Mas ter a consciência de que o processo tem os seus altos e baixos. E aqui a gente, tipo, eu não estou para falar e eu não falo para ninguém que é fácil. Falo que a gente pode levar de uma maneira leve. Até porque eu falo e ressalto muito a importância disso. E quando a gente fala que está, né, muito ligado e relacionado ao nosso comportamento, e aí você também vai poder até contribuir mais na questão da saúde mental, é que quando a gente não está bem, e isso principalmente, tá, gente, no financeiro, porque muitas pessoas se recusam. Ah, dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidade. É bom, sim, isso é crença que a gente vem trazendo, ó, de sabemos quantos mil anos atrás. O dinheiro, ele é muito bom, e o dinheiro traz, sim, felicidade. Mas se você souber lidar e fazer acontecer aquilo que você acha e que você acredita que vai lhe trazer felicidade. A felicidade para você não é a mesma para mim, por exemplo. Aí eu estou feliz se eu estiver recebendo 4.000 reais, passeando uma vez no ano, tá tudo bem. Eu estou super feliz. A felicidade para outros é estar faturando 20.000 reais, passear todo fim de semana, comer fora, participar. E aí, eu também. Então, sim, o dinheiro ele é bom e ele traz, talvez ele não traga a felicidade, porque a gente vê milhares e milhares de pessoas com muito dinheiro, milionários, vivendo uma vida de depressão, sem poder aproveitar o que tem. Mas isso não é consequência do dinheiro, é a maneira como ele lidou com o dinheiro, ou como ele lida, né? Como ele lida com as situações e os desafios que aparecem na vida dele. E quando eu falo que é tudo complexo e ao mesmo tempo se complementa, porque a gente é um ser humano, né? E a gente aprende isso na psicologia. A gente não é uma cabeça, a gente não é um braço, uma perna, né? A gente é um ser complexo. A mente precisa estar bem,
Para quê? Para que o nosso físico também esteja bem. Então, eu falo que é uma relação, assim, muito junta, sabe? É aquela coisa. Se os meus planos não estiverem alinhados com o meu financeiro, eu não tenho um equilíbrio e uma saúde mental. Né? E aí entra o que eu falo muito, a questão de lidar com o dinheiro. O primeiro ponto, gente, é a questão da mentalidade. A gente precisa ter muito claro, né, quais são os nossos planos, quais são os nossos objetivos, o que realmente a gente quer daqui um ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Hoje a gente vive num mundo tão corrido que se a gente perguntar aqui para quem está acompanhando a gente, você sabe o que você quer daqui 5 anos? A maioria vai poder até falar o que quer. Se você pede uma reflexão, então agora vamos refletir. Se imagine vivendo o que você quer daqui 5 anos. Muitas pessoas travam, não seguem, né? Porque a gente vive dia após dia, dia após dia. A gente não vive um sonho todo dia. Porque a gente não tem um processo, a gente não vive o planejamento em si. E eu falo que essa falta é o que traz consequência, sabe? É a questão de endividamento, é a questão de não poder aproveitar, de não ter um lazer. E, gente, você ser uma pessoa organizada financeiramente não quer dizer que você não vai passear, que você não vai poder curtir um restaurante, que você não vai poder fazer uma viagem. Tudo é questão de planejamento. É poder olhar o que você recebe, que a gente nem para fazer isso. Se alguém falar aqui para mim que para toda semana para fazer planejamento, para saber quanto gastou, quanto que recebeu naquela semana, pode ser que alguém diga, vai, a gente não vai falar que não. Mas a probabilidade da maioria falar assim, não, não faço isso, é grande. Porque a gente não para mesmo para olhar para o financeiro. A gente tende a sempre dar o foco no problema. Eu estou endividada. Mas a gente não para pensar o que me trouxe ou o que levou eu ao endividamento. A gente tende e a gente vive hoje uma vida muito focada no problema. A gente não costuma focar na solução. Porque é mais fácil, né? Eu falar, eu tô endividada e acabou. Mas e trazer a responsabilidade e tentar identificar o que está fazendo você viver esse momento de endividamento. Que é comportamento. Algo eu estou fazendo ou eu fiz para eu chegar nessa situação. Uma, Tem uma pergunta aqui. desculpa cortar um pouquinho. Tá forte, viu? Tá doendo, viu? Mas não é para doer, é para ser leve. Eu estou fazendo uma brincadeira. Eu acho que sim, a gente tem que fazer sim um planejamento. Algumas pessoas que estão chegando, eu estou só acenando, porque, né, que bom, a gente está tendo um número bacana aqui de participantes. E tem algumas perguntas aqui já que aconteceu. A Regina, que é a Gina, que vai fazer nós vamos fazer a live na semana que vem sobre o câncer de mama. Ela tinha feito uma pergunta, falou comigo pelo WhatsApp, e aí ela fez uma pergunta, eu tô pedindo para ela fazer aqui de novo a pergunta, porque eu acabei não copiando a pergunta que ela queria. E a Bernadette está falando assim, qual que é a melhor maneira de controlar os gastos? Essa foi a primeira, né? Eu vi aqui. Oi? Essa foi a primeira, né? Da Bernadette. Porque a Berna, ela vem contribuindo, na verdade, com uma fala dizendo que a melhor coisa é planejar e fazer compra à vista.
né? Isso é uma colocação dela. Quer falar um pouquinho a Não respeito? necessariamente, né? Quando Ah a lá, não gente fala de... necessariamente. Não necessariamente a compra à vista é vista como um negócio viável, né? Por quê? O primeiro ponto que a gente precisa fazer, e a gente já responde essa pergunta, a melhor maneira de controlar os gastos, primeiro a gente precisa identificar qual é o nosso orçamento de vida mensal. E aí é onde vai entrar a questão do comprar à vista ou não. Quando a gente Entendo. faz um orçamento mensal, a gente está levando em consideração quanto a gente recebe ali de verdade mesmo, líquido, tá? Porque normalmente quando a gente trabalha registrado, a gente fala, a gente foi contratada por R$ 5.000. Qual o seu salário? R$ 5.000. Quanto você recebe? 5.000? Não, não é 5.000, porque você tem descontos. Então, é essa receita que a gente leva em consideração para um orçamento. Então, primeira visão, ter clareza desse orçamento de vida que a gente tem hoje, de receita e de despesas. Depois disso, a gente tem que fazer uma análise. E aí, no nosso meio financeiro, a gente usa muito metodologia. E um método muito utilizado, que a gente fala, é o método 50-30-20. O que é esse método? 50% do que a gente recebe, ele tem que ser destinado para os nossos gastos obrigatórios. Ou seja, para minha sobrevivência, são aqueles custos que eu não posso viver sem. Porque a gente tem custo que, por mais que a gente queira cortar, não dá. Não dá para você cortar a conta de água, a conta de luz. Hoje não dá. Em muitos casos, para você cortar a internet, um telefone. Então, assim, tudo isso que você tem no seu orçamento de gastos, 50% é para necessidade mesmo essencial. Elas são obrigatórias e não tem o que fazer. Você tem que pagar todo mês. Então, 50% é destinado para isso. 30% a gente já destina para aquelas despesas que a gente entende como importante para a nossa sobrevivência, mas se a gente não tiver, tá tudo bem. Eu vivo sem. 20% é para a questão de segurança nossa. É destinado, às vezes, para um lazer, para reserva de segurança, que isso é um ponto muito importante, e para a questão do endividamento, caso a pessoa tenha uma questão ali com endividamento. Então, a gente faz esses 20% nessas três distribuições. E aí, por isso que eu falo que você controlar e organizar suas finanças não quer dizer que você precisa sair cortando tudo. Você precisa ter um momento de lazer. Talvez você não vá conseguir ter lazer todo fim de semana. Mas você consegue ter um final de semana no mês. Talvez você consiga um final de semana sim, no outro não. Então, quando você pega a sua receita ali e começa a organizar nessa metodologia, você começa a enxergar aonde você está gastando mais, onde você pode cortar, para ver se entra, tipo assim, se fica no equilíbrio a receita com a despesa. E aí entra a questão do à vista. Se eu tiver com o meu orçamento tudo certinho, e eu preciso comprar, por exemplo, uma geladeira. Sempre eu preciso fazer a vantagem disso. Porque eu tenho que lembrar que eu preciso, lá naquele 20%, ter a minha reserva de segurança. Porque hoje eu tenho uma receita todo mês. E se amanhã eu não tiver, como que eu vou pagar os 50% que são despesas obrigatórias na minha vida? Então, é essa reserva que vai me dar uma certa segurança para me viver em um determinado tempo que eu não tiver uma renda recorrente, por exemplo. Aí eu vou fazer análise. Será que comprar
compensa eu pagar à vista? Eu vou ter um desconto muito bom? Ah, vou ter. Então, vale a pena, de repente, eu pegar esse valor dessa reserva e eu compro à vista. Se não valer muito a pena e o valor da minha parcela entrar no meu orçamento, sem prejudicar o equilíbrio ali de receita e despesa, eu compro parcelado, porque eu não tenho vantagem. E aí eu deixo o valor o quê? Investido, porque ele vai me render, por mínimo que seja, muito mais. O cartão de crédito, muitas pessoas falam, ah, mas comprar quem quer organizar não tem que comprar em cartão de crédito. Não, não é isso, gente. O cartão de crédito, se ele é bem utilizado, ele não é um vilão na sua vida. Ele pode se tornar um amigo. O segredo sempre está na organização. Eu preciso ter muito claro qual é o meu orçamento de vida mensal. O problema do cartão que as pessoas se perdem é que as pessoas vão comprando, não vai colocando ali dentro da mensalidade. Ela compra R$1.000, ela não enxerga o 1.000, ela enxerga os R$100 porque ela comprou em 10 vezes. Só que se todo mês ela comprar R$1.000, quando for no 10 meses, ela está com 10 mil de conta. Verdade. Porque vai acumulando. Então, isso é a importância de você primeiro ter a clareza do que você recebe com os seus custos. E aí fazer esse controle e olhando mês a mês. Porque só anotar por anotar, gente, não vai adiantar nada. É bem tem comportamental, né? É bem comportamental. hábito, né, Laís? É A gente hábito. precisa criar o hábito de parar 10 minutos, que seja em um dia, e olhar o que eu gastei hoje. Se eu recebi alguma coisa hoje e ver. Ah, não fiz. Então tá, amanhã eu vou e faço. Mas Verdade. todo dia precisa ser feito. Porque a gente Oma, é uma maneira da gente conseguir identificar. Porque senão se perde. eu tô aí, então, essa foi a questão da B e ela tinha deixado mais uma aqui. Qual que é a melhor maneira de controlar os gastos? É essa de olhar primeiro para o orçamento mensal. Controlar é tentar usar essa metodologia que eu falei, 50, 30, 20. Pega tudo o que você tem de despesa hoje e assim, veja o que faz sentido para você. Se você acha que é anotar num caderninho, nesse primeiro momento, anote no caderninho. Se você acha, não, me dou melhor com planilha, com Excel, utilize o Excel. Ah, não, acho melhor aplicativo, porque hoje tudo é no celular, eu vou gasto, já anoto ali. Então, tem vários aplicativos gratuitos que dá para a gente utilizar. O importante é que você anote tudo o que você tem de custo hoje, de gasto. E aí fazer essa separação. Até gasto parcelado a gente precisa fazer. Que aí você começa a olhar o mês a mês, você já começa a ter uma visão do mês que você está hoje e dos outros meses. Agora, controlar é uma questão mesmo de fazer uma análise e olhar se os seus gastos estão dentro do seu orçamento, da sua receita. Né? Isso eu posso. Uma coisa que a gente utiliza muito num processo, né, de organização e planejamento financeiro, depois que fazer todo esse levantamento, que a gente conseguir definir ali, saber, nossa, eu tenho de gasto mensal R$5.000, só recebo 4. O que acontece? É fazer o quê? Olhar a despesa, gasto a gasto e utilizar. O que você pode, de repente, substituir ali? De repente você tem uma internet de sei lá quantos giga e você não precisa de tudo isso. Entendi. Você liga lá, reduz o valor. Ah, eu tenho
internet, né? Você reduz. Telefone, quantos telefones? Às vezes tem 2, 3, celular, não precisa. Tem um telefone residencial, tem de casa. Você precisa do residencial e do celular? São despesas que aí você começa a fazer uma análise. O que eu posso substituir do meu gasto que eu tenho hoje? Esse eu consigo substituir. O que você pode reduzir? Esse, por exemplo, eu não posso cortar, mas eu posso reduzir o valor, né? E, em última instância, gente, quando você fez todo o levantamento, você viu que não está dentro, os seus gastos está muito além do que você pode gastar, aí você corta. Se não dá para substituir, não dá para reduzir, você corta para você ter uma visão de quantos meses você pode voltar de repente com essa despesa. Porque o corte também não é definitivo. De repente, ele é necessário por um período. Eu não posso nem cortar, porque para mim é muito, muito importante. Então, vamos pensar numa renda extra, né? Vamos pensar em fazer algum outro tipo de serviço. Pense em alguma habilidade que você tem, né? Que possa te gerar uma renda. Porque ganhar dinheiro, ninguém ganha, a não ser que seja por questão de herança. A gente só gera dinheiro, né? A gente faz dinheiro, porque a gente presta um serviço, a gente empresta a nossa mão de obra para receber. Então, assim, é uma coisa já que a gente muda o pensamento. Eu não ganho. A gente não ganha. Então, comece a pensar, de repente, em algumas habilidades que você tem, alguns trabalhos que você pode fazer, que vai te gerar uma renda extra, se o cortar para você te incomoda muito. E hoje, né, no mundo online que a gente vive, super possível a gente também ter uma renda extra. Descobrir habilidades, né? Eu vou aqui colocar, tem alguém aqui que fala que daqui 5 anos quer visitar uma prima, top. Acho então que é você, viu? Então vamos fazer um planejamento, né? Já vamos passar por um planejamento de organização e planejamento financeiro. Então, você foi falando algumas coisas que eu achei interessante, da questão do planejamento e o que a gente hoje se vive muito mais, né? Há uns tempos, quando eu era criança, eu já tenho 59 anos. Quando eu era criança, eu olhava para alguém de 50 e achava aquela pessoa velha, né? E hoje, quando eu olho para minha mãe que está com 80, óbvio que eu não vejo minha mãe velha. Assim como eu, com 59 anos, não me vejo uma pessoa velha, né? Aquela coisa que a gente, de antes, que se pensava antes. A vida hoje, 40 anos acabou, hoje não. Hoje não, hoje se vive muito mais, né? A gente tem uma qualidade de vida que permite que anos vindouros, né, tenham por aí à frente. E aí a gente vê muita pessoa muito bem, obrigada, e que pode perfeitamente, sim, mas falar, eu vou morrer amanhã. Não, não vai, porque a gente não sabe quem e quando, né? Minha avó morreu com 103 anos, agora nesse mês de março. Esse pensamento, ele é muito comum quando a gente fala de finanças. E aí tem uma pergunta, acho que da Gina aqui, ó, como posso investir meu dinheiro? Que está muito relacionado a isso. Quando a gente fala em questão de reserva de segurança, gente, é questão de hábito. E a gente tem que começar já. Mas eu não tenho nem 100 reais, nem 50 reais. Hoje você investe e você guarda dinheiro, né? A partir de R$2, R$5, não importa. Comece a criar o hábito e fazer isso todo mês. Porque daqui a pouco você consegue guardar R$100, reservar 50, 100, 200, enfim. Mas muitas pessoas têm esse pensamento que a Heloína falou agora. Não sei se eu estou viva amanhã. Quando você pede, né, para a pessoa essa questão, fazer um planejamento, reserva. Voltou? Travou. Uhum. Voltou, né? E aí, quando fala alguma questão de reserva de segurança, fala, para que eu vou guardar dinheiro? Eu não sei se eu estou viva amanhã. E aí,
a gente para, né, tão recente aí, que foi a questão da pandemia. Quantas pessoas não entraram em depressão, não entraram em, assim, em problemas emocionais muito fortes, e não foi somente pelo fato da pandemia em si, né? Venhamos e convenhamos, mas assim, a questão da instabilidade, do desequilíbrio financeiro, de não saber se eu ia comer amanhã. Uhum. Eu fiz um Porque entendimento desse. a crise, gente, ela não foi só para a gente que tinha nosso trabalho seguro. Muitas empresas quebraram. E elas não quebraram também porque elas quiseram. Elas não queriam deixar muitas pessoas desempregadas sem ao menos poder pagar o que era de direito trabalhista. Mas Uhum. também pelo fato de não ter a consciência e a mentalidade, né, de ter uma reserva financeira por pensar amanhã, eu não sei se eu estou vivo, isso não é tão importante. Fizeram com que a empresa quebrasse e muitas pessoas passassem por vários problemas psicológicos. Então, assim, é sério o papo? É sério. Mas, assim, você pode começar hoje com pouco, né? E amanhã isso já ser um hábito na sua vida. E no momento em que você se deparar com algum desafio, com algum problema, você vai conseguir lidar com isso com muito mais assertividade. Porque você vai estar muito mais tranquila para poder pensar em ações que você vai fazer naquele momento. Porque, querendo ou não, você tem uma reserva ali. É claro, às vezes a reserva não vai dar para você ficar 4, 5 meses, né, vivendo uma vida tranquila. Mas por um período, sim. Então, nesse momento, você vai conseguir pensar em estratégias para lidar com a sua situação atual. Então, essa mentalidade, né? Ah, eu não sei se eu estou viva amanhã. A gente não vai saber mesmo. A gente só sabe que um dia a gente não vai estar aqui. Com ou sem dinheiro, né? Na Com ou conta. sem dinheiro. E outra coisa, né? Eu vou guardar dinheiro para depois o povo brigar. Você não vai mais estar aqui. Quem quiser ficar e quem quiser brigar também já não é problema seu, né? Que lutem, né? Que lutem, que briguem, né? Cada um da sua maneira. A Regina, então, ela está perguntando aqui o que é mais viável, né? Você ter uma casa própria ou passar a morar de aluguel? Depende. Tudo depende, gente. No mundo, eu falo que no mundo das finanças não tem a fórmula mágica e não tem o método que vai dar certo para todo mundo. Até porque nós somos seres humanos, nós temos planos diferentes, nós temos um orçamento de vida diferente. Então, assim, muitas pessoas hoje, né, preferem morar de aluguel, investir um valor de uma moradia, que esse juro, por esse valor estar ali guardado, investido, vai render o valor do aluguel, sem ela mexer na receita mensal dela. Mas isso vai muito da questão do método, da metodologia que ela quer, do sonho, das metas que ela tem, né? Talvez o que, para mim, um sonho é ter minha casa própria, não o meu. Mas para uma pessoa pode ser ter a casa própria, para outros não. Uhum. Agora, tem que analisar qual é o seu planejamento, o que vale a pena. Será que hoje a sua realidade também é melhor ter uma casa ou morar de aluguel? Qual é a sua renda? Qual é o valor que você tem para manter lá investido? Sua receita, ela é o suficiente para te manter no padrão de vida que você tem hoje? Então, assim, quando você pensa no financeiro, você pensa no total, no geral, né? E isso é muito individual.
né? Porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua maneira de lidar, vai ter os seus sonhos. Então, é muito. Não é, é melhor você morar de aluguel. Não é uma resposta certa. Tem que analisar cada caso. Muito bom, Má. Aí a própria Regina, ela fala alguma coisa do cartão de crédito, que eu acredito que você já falou a respeito, né? Ela coloca que ele é um mal necessário, talvez nem tão mal assim, né? E daí eu Não, quero falar alguma não. coisa sobre isso. Mas a Bianca do marketing, ela disse que você é a rainha do financeiro e ela pegou umas dicas muito bacanas com você. Que bom, né? Depois a Má deixa aí seus contatos, sua forma de trabalhar com as pessoas. E aí, quando você coloca algumas questões que eu acho que vale bem a pena a gente pensar, e porque uma psicóloga, né, tá dentro da questão de finanças, que é fantástico, é maravilhoso, porque eu vou fazer uma analogia que, por favor, se esdrúxulas demais, me perdoem. Mas é a questão do emagrecimento, né? Quando as pessoas desejam muito emagrecer, é comportamental. Você tem que fazer uma mudança, porque ninguém vai te emagrecer, né? Você deve fazer todo um planejamento para que isso ocorra. Sim. Então, não é ir a um endocrinologista e tomar uma medicação sem que você faça as outras coisas em conjunto. E para isso é importante que a gente tenha uma modificação mental mesmo, né? Do nosso curso mental. Que como é que eu vou pensar dessa maneira agora para poder acertar o peso que eu quero chegar? É a mesma coisa na questão das finanças, eu diria. E uma das coisas que devemos ter em mente é o quanto é prejudicial. Nós vemos aí, você comentou a questão da pandemia, mas nós tivemos e sempre estamos vendo aí pessoas que se matam, né? Infelizmente cometem suicídio exatamente por questões de finanças, que acabam com a Sim. família toda por conta das finanças. Eu fiz um atendimento, logo que nós começamos a fazer atendimento presencial, onde eu trabalho, lá em Franco da Rocha, e me veio uma pessoa que estava mesmo com pensamentos suicidas, porque aconteceu exatamente isso. Era alguém que tinha uma condição financeira muito boa, mas prestador de serviço. Tanto ele quanto a esposa. Então, eles tinham uma condição fantástica e, ao final da pandemia, eles não tinham o que comer. E ele, claro, veio com essa história do suicídio, enfim, Foi foi um muito trabalho comum, intenso. né, Luísa, isso. Você teve que ter um Infelizmente, atendimento. Mas, assim, infelizmente. se a gente Então, for juntar os casos, são coisas horríveis, né? Eu fui anotando aqui algumas coisas que você foi falando, que a gente deve estar atento mesmo, quanto é comportamental essa questão. E eu tenho uma questão, quando as pessoas vêm com algumas situações, eu trabalho bastante com a questão da cocriação, né? Tem uma pergunta chave. E você foi falando logo no início, eu estou pensando nelas. O para quê? Não é por quê e nem o quê, é o para quê. Acha que ele se encaixaria nas questões aí da gente fazer o nosso planejamento, organização? gente, o que eu costumo, né, falar, tudo tem que fazer sentido. Entendeu? Por quê? Tem que fazer sentido para mim. E não é para Marilena, não é para Elaina, é para mim. Porque para que eu irei fazer isso? Para que eu vou passar por um processo de organização e planejamento financeiro? Talvez tudo que eu fale faça sentido para mim, não faça sentido para você, porque também não é o seu momento. E eu falo que a gente vive nessa questão, né? Tem que se sentir para mim. Por quê? Porque senão eu me perco no meio do processo. É igual quando você fala a questão do emagrecimento. Às vezes eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso, de repente, passar no endócrino, passar no nutricionista, passar em vários especialistas, fazer atividade física.
Mas se não fizer sentido para mim, nesse momento, eu não tiver o meu para quê? Não é o que a sociedade me impõe, não é o que minha família me impõe. É o que faz sentido para mim. Não vai adiantar. É o que eu sempre falo em todo o processo que a gente faz. A primeira sessão é justamente essa. Vamos definir as metas e os objetivos. O que você espera? O que faz sentido para você? Porque senão a gente faz um processo. Hoje, por exemplo, eu tenho um processo montado de orçamento e planejamento financeiro, que eu chamo ele de Express. A pessoa consegue fazer todo o orçamento ali e o planejamento em um mês, com sessões semanais. Só que tem que fazer sentido para ela. Se não fizer sentido para ela, não adianta a gente fazer uma sessão, eu ajudá-la, eu pegá-la na mão, eu fazer isso, e depois que ela solta, acabou a sessão. Mesma coisa que verdade. sempre. Assim, então, tudo tem seu sentido. É que assim, o tempo tá indo embora, né? E eu quero que você fale um pouquinho ainda de como é que você trabalha, tá, Má? E aí eu vou dar uma lidinha aqui em algumas coisas nos comentários, tá bem? Presentear, né? Porque como você me convidou, presentear quem estiver aqui e tiver interesse e fizer sentido, né? Ter um e-book que eu criei. Já tem um e-book de organização financeira pessoal. Tem algumas dicas simples, já dá para vocês terem alguma ideia, algumas dicas de colocarem em prática. Mas aí vocês vão lá no direct, me mandem um oi, eu quero o e-book que eu estava na live. Que aí a gente disponibiliza para vocês. E aí eu vou falar como que é hoje o meu trabalho. Eu trabalho focada na gestão financeira, isso tanto de pessoa física quanto de empresas. É tanto que hoje é Reluz, né, que é para trazer luz mesmo, clareza para as finanças pessoais e empresariais. Trabalho tanto com processos de mentoria, onde eu faço todo o acompanhamento, a gente faz toda uma sessão ali de alinhamento, para a gente alinhar expectativas, alinhar a realidade, e aí a gente faz todo esse desenvolvimento, a gente analisa e fala um processo de 4 sessões, um processo de 10 sessões, e aí são sessões semanais em que eu vou acompanhando você a colocar em prática no seu dia a dia. Para a empresa eu também trabalho com um trabalho de assistência financeira. Como o empresário ele tem uma maior dificuldade de fazer esse controle por conta da demanda do dia a dia, de ter que vender, de ter que cuidar de funcionário, de ter que comprar mercadoria, enfim, né? Ele tem uma demanda muito maior. Eu também presto serviço como assistente financeiro. Então, eu faço toda a gestão financeira, eu controlo todos os gastos, eu controlo todas as receitas. E aí a gente tem também as sessões, né, mensais, tem relatórios semanais, onde eu vou explicando, vou mostrando para você qual que é a realidade financeira. E a gente cria junto metas estratégicas para você sempre estar crescendo e estar com a finança em dia. Hoje é assim o meu trabalho. Uhum. E aí, assim, ó, a Regina, ela dá aqui uma dica, eu não sei se você já tinha ouvido falar, eu não sabia que podia, que quando você viaja, você pode pedir para suspender a internet. Aí tem que ver com a operadora por quanto tempo que você pode estar suspendendo isso. De acordo com o seu plano. De acordo com o plano. Bacana, eu não sabia disso, pessoas elogiando o nosso encontro aqui, que está sendo bem bacana. E, Má, então, a gente vai ganhar um e-book, né? Com dicas de como podemos fazer esse planejamento. Sim. Muito obrigada já pelo presente. Né? Orgulhosa. Estou bem orgulhosa com isso, da gente ganhar. É bom. Eu penso que a gente tem realmente que estar prontas para situações, eu até costumo falar, agora eu falo menos, mas eu já falava mais, né? As pessoas que a gente
convive, morre bem na hora que a gente não tá podendo, né? Então, às vezes, você tem que enterrar. Você tem que, por mais que você consiga alguns auxílios por aí, embora hoje tenha alguns planos, mas nem todos pagam, então a gente tem que estar aí esperto, ligado para essas Seguros. questões da emergência. E essa é uma emergência inevitável, que não tem o que ser feito, né, Mar? Você tem que Sim. dar conta. Não importa de que Exatamente. jeito, né? Não importamos ali de que maneira. E aí você comentou, você faz para empresas, mas faz também os atendimentos, né? Para Para pessoa pessoa física. física também. Então, se eu estou meio que perdida nas minhas finanças, você pode e você tem planos, né, para a gente. Por exemplo, Sim, porque eu são personalizados, né, Laina? Assim, eu isso, tá? procuro entender a realidade de cada pessoa. Por exemplo, numa reunião de alinhamento, a gente, né, faz algumas perguntas, a gente conversa para me entender e estruturar o seu processo. Por quê? Às vezes você não tem, por exemplo, alguma questão com endividamento. E para deixar bem claro, gente, todo mundo é endividado. A gente é endividado porque a gente paga todo mês, tem que pagar água, luz, mas existe o endividamento ativo e o passivo. Eu digo aquele endividamento mesmo que você já está indo para o fundo do poço, que já não está sabendo lidar. Então, para esse tipo de pessoa, precisa-se de um processo com outras questões, porque aí a gente vai lidar com reserva de quitação de dívida, a gente vai analisar contrato. Então, tem toda uma outra questão por trás. A gente alinha metas, mas assim, primeiro de tudo, é essa questão mesmo de alinhamento, de estruturar metas, definir objetivos. Então, cada pessoa vai ter uma tratativa diferente. Mas hoje, para a pessoa física, tem um processo, né, que eu falei já no começo, o Express, que a gente faz toda a estruturação de organização e planejamento, que eles são de 4 sessões. Se nessas 4 sessões tiver alguma necessidade de prolongar, aí a gente faz o acompanhamento. Agora, quando a gente já identifica que a pessoa tem uma questão que vai além de 4 sessões, a gente já coloca um processo maior de 6 sessões, 8 sessões, 10 sessões. E aí varia. Maravilha, Mar. Muito bom, muito bom. A gente está terminando aqui. Qual que é a hora agora, gente? Sabe, Mar, se você puder deixar essa live, eu vejo se eu vou conseguir subir com a ajuda do Will, né? Com a ajuda aqui do Rick, subir para o YouTube. Porque Vai, algumas vai conseguir. pessoas que me seguem no YouTube não tem Instagram. E aí, se você puder deixar um contato, né? Porque se você puder estar deixando um contato seu para a gente fazer, quem não tem o Instagram, para te procurar quem queira fazer esse planejamento, essa organização de maneira personalizada, né? Orientada, que você, por favor, Tem o canal lá no YouTube, que é Reluz Finanças, tá? E para quem está aqui, que quiser tirar dúvida, ou ler o e-book, ficou com alguma dúvida, pode me chamar também no direct, que lá ou no link da bio. Tem lá meu WhatsApp, tem como me encontrar. E aí a gente faz Vamos também. lá. Vilma, e no seu YouTube é como? Reluz Finanças. Reluz, eu sigo lá, viu? Reluz com Z, né? Com Z. Finanças. Eu podia ter ajuda aí da produção, né? Vou pedir, o Will, coloca lá para nós. Ele vai colocar aí, Laine. Ah, tá. Fazendo esse favor, põe aí para nós. E o contato também de telefone, se você não se importar, né? O WhatsApp. O Will vai colocar. Coloca também o WhatsApp para como é que as pessoas conseguem te encontrar, te acessar. Existem todas as formas, não é só pelo Instagram, né? A live é só para a gente dar um up mesmo no nosso pensar, uma reflexão do nosso dia a dia.
Sem as nossas finanças em ordem, a gente não dorme, nós vamos ter crise de ansiedade, né? Nós vamos ter, às vezes, até desavenças familiares, porque quando você se vê numa situação dessa, você vai modificar o seu comportamento, é inevitável. Ou você está com muito... queda de cabelo, insônia. Ou você está com muito, né? E aí as pessoas... você fica na persecutoriedade muitas vezes, né? Porque as pessoas estão se aproximando porque você tem muito. Enfim, de qualquer maneira, é sempre legal a gente estar ligado nessa questão das finanças. Sim. É sempre muito bom perceber que isso faz parte do nosso dia a dia e que sem isso a gente não consegue manter uma saúde mental organizada. Não dá para seguir bem, né? Temos sempre altos e baixos e mais isso ainda, né? Não é mole, não. Né? Exatamente. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, porque eu acho que já passamos do tempo. Uma hora, né? Eu quero que, por favor, gente, primeiro de tudo, parabéns por vocês terem participado. Essa live foi muito boa. A gente está por aí, tem o canal da Maria no YouTube, eu estou sempre pegando ali, ela tem sempre dicas bacaninha de ver, são vídeos curtos, prazerosos da gente estar ali junto, né? Tá verificando isso tudo, vale muito a pena, eu indico, eu tô ali junto para variar. Ali foi colocado, tem mais pessoas aqui, Eliette Finanças, Eliette Ferreira Finanças. Tem bastante gente. São pessoas que entraram, né? Agradecer, são pessoas que foram, né, a todo mundo por se permitir, né? Porque falar de finanças é um assunto, igual a gente falou no começo, é um tabu. Muitas pessoas não querem falar disso. Então, assim, agradecer a presença de cada um que está aqui desde o começo. E, assim, como a Heloína falou, a gente está aqui. Eu falo que o prestador de serviço, ele presta o servir. Por isso que chama prestador de serviço. Então, eu estou aqui para servir. Qualquer dúvida, qualquer algo ali pontual que vocês se sentirem à vontade, quiser compartilhar, podem me chamar, que eu estou ali pronta para auxiliar. Tá? Independente de vocês fecharem processo, porque a ideia não é essa. Eu falo que a nossa missão é servir com o nosso conhecimento, com os nossos aprendizados e da melhor maneira possível. Né? Com certeza. Então, gratidão eu não tenho todo dinheiro, mundo à disposição. Eu estou com problema financeiro e não tenho como pagar uma coach de finanças, porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer, mas não é? Isso então, aí é crença, né? Aí você vem para o processo, que você vai ter clareza da sua realidade financeira e você vai ver que com as dicas você já consegue reduzir e ter o valor que às vezes compensa muito. É verdade. Sempre é um investimento, né? Em nós mesmos. Sim. Alguém da Paraíba está nos assistindo, Maria. É o meu primo, ó. É o primo que falou que vai se planejar daqui a 5 anos. Vamos fazer esse planejamento para ser menos de 5 anos. Né? Porque a saudade aperta, já tem 12 que eu vi. Pronto, tá lá, olha, tá vendo só que fantástico? Então tá bom. É Reluz Finança, Maria? Ela tá perguntando. Imagina. O Will vai colocar. Eu vou colocar aqui também. @ se o Insta não cortar aqui. Pronto. Sim, B. A gente vai estar falando na semana que vem já, encerrando, né, o mês da mulher com um assunto extremamente importantíssimo. O tema é forte, né? E a gente tem que estar ali falando a respeito, tudo, e junto com o que a gente está falando aqui, tudo que a gente faz de maneira precoce, não é? É preventivo. Exato. Aí sim, a gente consegue prevenir um monte de coisa se você já tem essa precocidade no olhar. E a Regina vai contribuir muito com esse tema, porque não é alguém que só leu nos livros, não. Viu, gente? É o que a gente vê por aí. A Maria, né? Eu acho que Maria é um exemplo. A Maria é um exemplo. Ela disse que chegou nesse caminho porque ela passou por isso. Quando a gente passa pela situação, é muito diferente, né? A gente deixou a teoria
e a prática está ali, fazendo com que a gente tenha a nossa né? A gente precisa vivência. viver. E eu falo que esse momento de compartilhar, independente de qual seja o assunto, é muito rico, porque a gente, às vezes, não tem noção que com uma palavra a gente está ajudando outras pessoas, né? Às vezes a pessoa não se abre, ela tá ali, né, quietinha, e às vezes a gente num bate-papo desse, com uma palavra, acaba ajudando a pessoa. Então, assim, é muito rico essa contribuição. Você sabe que eu acompanho sempre, né? Então, independente do tema, a gente tem que se unir, né, um com os outros, porque é a vivência de cada um que vai contribuir para a experiência do outro. Você falou uma coisa bem no início, né? Nós somos um todo, né? Sim. Nós somos um todo. A gente não é só cabeça, a gente não é só braço, assim como também eu não sou única. Então, Jung já falava muito nessa questão do coletivo. Então, se a gente sabe que não está legal uma guerra lá na Ucrânia, tá aparentemente tão distante, mas nós estamos ressentidos, né? Quando a gente vê o que aconteceu em São Sebastião agora, ficamos todos ressentidos. Então, nós somos todos um. Então, quando um está bem, estamos todos bem. E esse é o nosso trabalho, né, Má? Exatamente. Eu falo que a gente tem que viver uma vida, né, no sentido, eu não dependo do outro, mas no sentido de tomar algumas decisões. Mas se a gente parar para analisar, a gente não vive sem o outro. Porque o outro também tem um sentido muito grande no nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, porque até profissional a gente precisa do outro, a gente precisa de mentores, a gente precisa de profissionais para nos suportar. A gente precisa de uma rede de apoio. Então, assim, isso independente de área, de qualquer, né, é o ser humano. Ele precisa disso. Ele precisa se sentir acolhido na área financeira, na área pessoal, na área mental, em qualquer área, né? A gente consegue suportar os desafios com muito mais leveza quando a gente se sente acolhido. E aí eu acho que é questão mesmo de evolução, né? Que a gente, enquanto ser humano, tem que seguir. Que show, Maria. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito, muito obrigada e muito bom, assim, o seu convite. Você sabe que eu me sinto honrada, né, por ter sido sua amiga, sua estagiária, sua tudo, em todos os aspectos. Por ter participado da minha vida em vários momentos, dos bons, dos não tão bons assim, mas que eram necessários e que você precisaria estar presente. Então, assim, só tenho a agradecer por tudo, pela sua presença na minha vida, sempre. Gratidão, viu? Gratidão a todos presentes. Gente, vamos sempre juntos. Nós estamos aqui para isso. Quem tiver mais ideias de lives que vai sempre contribuir para que todos fiquemos bem, é só nos acessar, né, Maria? Pode ser comigo, pode ser com a Maria Helena, mas nós estamos aqui para servir. Sempre. Todos, não é? Exatamente. Muito bem, gente. Gratidão. Gratidão, olha, beijo, obrigada. Prazer estar aqui com todos vocês. Gratidão, hein? Gratidão. Tchau, gente.